correções de exercícios, tá? Justifica o fato de menos 1, menos 51,70 e mais 1 inteiro e meio serem números racionais, porque todos eles podem ser escritos, certo? De forma de fração. Qualquer número que seja escrito de forma de fração, ele pode se transformar em um número racional, certo? Aqui estão os exemplos aqui em cima, vocês conferem direitinho. Cada situação a seguir pode ser expressa por um número racional. Escreva qual é o número indicado, indique em forma de fração irredutível. A fração irredutível é quando a gente não pode mais simplificar. Se a gente não pode mais simplificar, ela é fração irredutível, certo? Menos 2,5 abaixo do nível do mar. Se é abaixo, negativo. Então, como é 2,5 metros abaixo daqui a letra O, menos 2,5. E aí a gente pode transformar em número decimal. Um número depois da vírgula, um zero, e escreve o número todo na frente, no numerador. Saldo positivo de 50. 50, lembre-se de sempre o denominador natural 1. Lembre-se disso. A medida de temperatura 2,3 graus Celsius. Lembre-se, quando tem um número inteiro na frente, certo? Multiplica e soma. Multiplica, soma. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Certo? Certo? Então, fica menos 11, porque é abaixo de zero. Joia? Menos 11 sobre 4. Ok? Terceiro andar de um prédio, mais 3. 3 sobre 1, está aqui em cima. E 4 e 5 metros abaixo do nível do mar, menos 4 sobre 5. Joia? Escreva pelo menos duas maneiras diferentes e o número racional correspondente a cada divisão. Certo? Só transformar todos eles em fração. Certo? Assim como o quinto também transforma em fração e faz as divisões. Joia? Certo? Identifique que cada número pertence ou não pertence aos conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais. Tá? 15 pertence aos naturais, aos inteiros e racionais. Menos 0,7 não pertence aos naturais. Os naturais são os positivos. Sem vírgula. Menos 0,7 é inteiro. Então. Esse número aqui ele não pertence a nenhum dos três. Certo? Como eu falei, ó, depois da vírgula tem números instáveis. Então, não há uma sequência repetida. Tá? Na letra D. Então, lembre-se, sinalzinho em cima, ele é de dízima periódica. Ele não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros, mas pertence aos racionais. Certo? Aqui são respostas pessoais. Escreva se existe ou não o número descrito em cada item. Certo? Aqui a gente deu as respostas da 10. Aonde você vai escrever dois números racionais, dois números não racionais. Quaisquer um. Certo? E racionais. Qualquer outro. Certo? Como eu falei, principalmente números de vírgula. Números de vírgula que não são estáveis. Certo? Pense no número racional em forma decimal e escreva em quociente de dois números. 1,2, 1,5. Sempre da mesma forma. Joia? Aqui, certo? A gente viu as operações com frações, há pouco a gente vai começar a ver as operações com os números racionais, certo? A gente já efetuou adições, subtrações, multiplicações, divisões com números inteiros e com decimais e frações positivas. Agora a gente vai tomar essas estratégias para usar com os números racionais, ou seja, também com os números negativos, certo? Considere a temperatura 2 graus Celsius e meio abaixo de zero, ou seja, 2,5 abaixo de zero, menos. Certo? No início do dia de uma cidade. Até meio-dia a temperatura tinha subido 4 graus Celsius. Ele quer saber qual a temperatura. Então, ó, menos 2,5 mais 4. Certo? Lembre-se, se a gente for fazer uma fração qualquer, a gente tem o que? Tirar o MMC. Primeiro transforma aqui. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Tá? Transformando, depois é só tirar o MMC e aí fazer a operação. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Certo? 8 menos 5, 3. E o denominador mantém.
Joia? Para a gente começar as operações, vamos sempre lembre adição e subtração, certo? Então vamos lá. Com frações de denominadores diferentes é a mesma coisa, certo? Certo? Então são baseados nos conhecimentos anteriores, adição e subtração de inteiros e decimais positivas. Então, ó, lembre-se, denominadores diferentes, tá? Traz o MVC e aí lembre-se, divide, multiplica, certo? E resolve. Nos números decimais, vírgula embaixo de vírgula e resolve, certo? A mesma coisa com os outros, certo? MMC sempre traz, divide, multiplica. 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. Sinal mantém, repete sinal. 15 dividido por 5, 3 vezes 3, 9. Então, ó, resolve-se. Sinais diferentes, subtrai e aí resolve-se. Joia? Quando é soma, subtração, sempre vírgula embaixo de vírgula para resolver. Lembrando sempre da regra: sinais diferentes, subtrai com certo sinal maior. Sinais iguais, soma e repete sinal. Joia? Multiplicação dos números racionais é da mesma forma: numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Quando é número decimal, você pode resolver da forma comum que a gente já conhece, certo? Lembrando sempre das casas da vírgula. Joia? Ou transformando-os em fração para ficar mais fácil, certo? Lembre-se disso. Sinais diferentes. Aí aqui na multiplicação, lembre-se, a gente faz jogo de sinal, menos com mais menos, e aí resolve. Joia? 20%, lembre-se, transforma em fração. Porcentagem de fração e denominador 100. Então 20 sobre 100, troca o di pelo vezes e menos 500 e resolve, certo? Divisão é a mesma coisa, só lembrando do inverso do número racional. Deixa eu carregar aqui, pronto. O inverso a gente já viu isso, né? Só inverter numerador com denominador, lembre-se disso. Joia? Para que a gente vê isso? Para a gente ver a divisão dos números. Lembra, a mesma regra, tá? A gente vai ficar batendo nessa aula hoje, quarta-feira. A gente vai ficar batendo nesses números aqui, fazendo exercícios, voltando, tirando dúvidas, por aí vai. Repete o primeiro número, troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda fração e resolve, certo? Sempre da mesma forma, lembre-se. Repete o sinal, divide, troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda fração. Joia? Qualquer dúvida, dá nos comentários. Um abraço.